Ok. Agora sim, então, né? Vamos dar início à aula de hoje e a gente vai tratar de princípios gerais da execução forçada, né? Ou como alguns doutrinadores mais modernos gostam de tratar, né? Do tema, né? As diretivas, né? Do processo executivo, tá? Então, aí o primeiro aspecto que a gente vai ver aí são os principais, né, princípios informativos do processo de execução, né? O princípio da realidade, né, que diz que toda execução tem que ser real. O princípio o princípio da satisfação do direito do credor, né? O terceiro é o princípio da utilidade, né? A execução tem que ser útil para o credor, tá? O princípio da economicidade, a execução tem que ser econômica. Princípio da especificidade, a execução tem que ser específica, né, sempre que possível. Tem que ocorrer às expensas do devedor. E ainda por cima, olha lá o que mais a gente tem, mais duas aí, né? Respeito à dignidade humana do devedor, não pode servir de motivo de humilhação, né? Ou constrangimento. E também vai obedecer aí ao princípio, né, da livre disponibilidade da execução. Já logo aí no próximo slide, aí a gente já vai falar um pouquinho aqui, então, do princípio da realidade, né? Quando a gente afirma que toda execução é real, a gente quer dizer que no direito processual civil moderno, a atividade jurisdicional executiva incide direta e exclusivamente sobre o patrimônio e não sobre a pessoa do devedor. Isso daqui, gente, é bem importante a gente tocar nesse assunto aqui, né? Diferentemente do que acontece lá na fase de conhecimento, né? Aqui, no processo executivo autônomo, né? O processo em si, ele não tem como objeto, né? Ou como finalidade a pessoa do devedor, e sim o seu patrimônio, tá? Então, nesse sentido aí, a gente vai observar a regra do artigo 789 do novo CPC, e lá diz o seguinte, olha lá a redação do 789, ó. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das obrigações. Então, é importante a gente verificar aqui que, na prática, o processo de execução, ele visa, portanto, o quê? Os bens do devedor, e não a pessoa do devedor, tá? Daí, olha só aqui, a única ressalva que a gente faz aqui, inclusive, né, com relação à regra do artigo 5º, né, que trata da prisão civil, a gente tem que excluir aqui da possibilidade aqui a prisão do depositário infiel, né, por força da súmula vinculante número 25, né, tese da supralegalidade, né, que diz respeito à incorporação dos tratados internacionais que tratam de direitos humanos, né, isso daí antes da emenda constitucional 45 de 2004, né, eles não são equiparados à emenda constitucional, mas eles estão acima da legislação infraconstitucional e não podem estar abaixo da Constituição. Por isso se diz supralegalidade, né? O ministro Gilmar Mendes, ele fala da força de paralisação, né? Então, o dispositivo que trata da prisão do depositário fiel, que vem, né, do Pacto de São José da Costa Rica, ele não revoga a Constituição, mas ele paralisa o efeito. Então, ele não permite que o dispositivo constitucional vigore enquanto o Brasil for o que é signatário do tratado. Por isso se diz, né, supralegalidade, tá? Então, olha lá, salvo, né, a única exceção, né, que tem na Constituição que permite, né, a prisão é o devedor de alimentos, tá? Qualquer outra possibilidade não vai haver, né, qualquer outra hipótese, portanto, né, que permite a prisão do devedor, né, por dívida civil, tá? E aí o outro aspecto que a gente vai olhar aqui
com relação à possibilidade também de suspender o processo executivo, né, caso não se encontre bens do devedor. Isso daqui está lá na regra do 921, inciso 3. Ou seja, isso daqui vai reforçar mais uma vez, né, que o objeto da execução não é a pessoa do devedor, e sim os seus bens. Olha para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Eu dei pelo menos 3 exemplos aqui. Do 789, que fala que quem responde pela dívida é os bens do devedor. Depois eu mostrei para você aqui a regra do artigo 5º, né, do inciso 62, que trata, né, da hipótese da prisão civil por alimento. Olha lá, é a única hipótese que a dívida recai sobre o devedor. Tá? Então, mais um exemplo aí, né, de que o objeto, né, da execução é os bens e não a pessoa. E por último aqui, né, e talvez o exemplo que vai deixar isso ainda mais claro, é a própria possibilidade o quê? De suspender a execução, quando a gente não encontra bens. Olha lá, se a gente tem a possibilidade, inclusive, de suspender o curso de um processo por falta ou por inexistência de bens, então, obviamente, que isso daqui vai me indicar que a execução não é contra a pessoa, é contra os bens da pessoa, né? Alguma dúvida aqui, gente? Vou seguir para frente, hein? Olha lá. Princípio da satisfatividade da execução. Ou seja, a execução, ela só existe por um motivo: a satisfação do direito do credor. Então, a ideia de que toda execução ela tem por finalidade apenas e tão somente, né, a satisfação do direito do credor corresponde na prática ao quê? A limitação que impõe a atividade jurisdicional executiva. Tá? Agora olha lá, essa atividade executiva, por óbvio, ela vai sofrer a limitação por conta o quê? Do próprio valor da dívida. Não é todo o patrimônio. É apenas, né, o montante suficiente. É aquele que permite atingir, né, o seu objetivo. Tá? Então, não é necessário você expropriar toda a esfera patrimonial do devedor. Não é nem mais e nem menos. É a quantia certa, é a quantia exata. Tá? Olha lá, segundo dispõe aí a regra do 831, né, do novo Código de Processo Civil, ainda diz o seguinte, olha, serão penhorados tanto os bens quanto os bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Portanto, eu vou destacar para vocês aí apenas 2 palavrinhas, tantos, no sentido de que a penhora vai ocorrer até a satisfação do direito do credor. E depois, na sequência, o legislador fala ainda, ó, quantos bastem. Ou seja, impõe ali também o limite, né? Esse poder, né, expropriatório aqui do juiz, portanto, ele vai encontrar o limite aonde? No próprio valor da execução. Só ressaltando aí que não é apenas o valor do débito principal, ó. A regra do 831 aí é bastante clara, ela abrange o pagamento do principal, atualizado o quê? Ó, de juros, custas e os honorários advocatícios. Então, quando a penhora, então, ele atinge vários bens, né? Existe até a possibilidade aí de você suspender a arrematação, né? Tão logo, né, o produto da alienação dos bens, ou seja, alguns deles, né, for suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução. Isso daí está lá na regra do 899. Ou seja, imaginemos aqui um caso, um caso prático, né,
em que um determinado cliente tenha, um determinado réu, né, executado, tenha uma dívida de 200 mil reais. E daí foram bloqueados 3 bens do executado. Como é que vai acontecer a fase de expropriação dessa execução? Bom, vamos lá. Se eu tenho que pagar, se eu tenho por objeto dessa execução a quantia de 200 mil e eu tenho 3 bens, daí, feito a penhora dos 3, foi arrematado o primeiro pelo valor de 80 mil reais. E ainda tem mais 2 bens ainda. O que vai acontecer aqui? Como o valor do bem foi insuficiente, né, vai abater o saldo do que foi conseguido pagar dessa execução e ela vai prosseguir, concorda? Porque ainda tem o valor remanescente aqui de 120 mil. E daí eu tenho mais 2 bens. Obviamente, a gente vai avaliar aquele bem que tem pela sua característica ali, a possibilidade, né, de satisfazer a execução. Até porque a execução tem que ser útil e ela também não pode o quê? Servir de ruína, né, para o executado. Então, vamos lá. Dentro desse contexto aí, como está faltando mais 120 mil, vamos imaginar aqui que eu consigo arrematar um segundo bem pelo valor de 140. Ou seja, o valor até ultrapassou, né, o teto do remanescente da execução, que era de 120 mil. Qual é a consequência prática aqui? Primeiro, porque a gente vai quitar a execução e devolver o saldo para o réu. Então, se 120 mil foi suficiente para quitar, o 20 que teve de saldo, a gente vai o quê? Devolver para o executado. E qual o outro efeito que a gente vai ter aí? Justamente o quê? A suspensão da arrematação do terceiro bem, que muito provavelmente, considerando aqui que no caso hipotético aqui houve a satisfação integral da execução, qual que é a consequência aqui? O juiz vai extinguir a execução e vai fazer o quê? A liberação da constrição desse bem. Vai liberar a penhora. Vai restituir de novo a propriedade, o bem, a posse, o domínio, né, pro réu, pro executado, tá? Vamos um pouquinho para frente aqui. E a gente vai falar agora do princípio da utilidade da execução. Esse princípio aqui é o que expressa a afirmação de que a execução tem que ser útil ao credor. Eu acabei de falar aqui no slide anterior, né? E é por isso que não se permite, né, a transformação em instrumento de simples castigo ou sacrifício do devedor. Portanto, essas medidas expropriatórias, elas têm que representar na prática algo que vai ao encontro do objeto da execução. Tá? Então, em consequência disso daqui, torna-se intolerável, né, o abuso, ou seja, a utilização no processo executivo daquelas medidas que servem apenas para poder causar prejuízo ou sem nenhuma vantagem para o credor. Então, só se leva a penhora, só se efetiva as medidas constritivas, especialmente as medidas expropriatórias, que são aquelas que alienam, né, os bens do devedor para poder, então, juntar o montante do capital para poder satisfazer a dívida, né? Quando são encontrados requisitos, né, situações ali que você vai encontrar no processo que realmente vá ao encontro do objetivo da execução. Tá? Exemplo aí a gente tem da regra do 836. Olha aí o que é que diz aí, ó. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Tá? Então, exemplo aí. Vamos colocar aqui um exemplo hipotético aqui. Vamos imaginar que determinado bem tenha sido penhorado, só que
os bens, a dívida, os impostos que tem sobre esse bem, as taxas de transporte, né? Vai dar um valor maior do que o do próprio bem. Nesse caso aí, essa penhora aí vai servir? Vai ter utilidade para execução? Não. Então, naturalmente que essa penhora aí, possivelmente, né, ela poderia ser indeferida, suspensa, enfim, né? Se não se tem como ter ou atingir o resultado, né, o objetivo da execução, não faz sentido nenhum que você, então, prossiga com, com a penhora, expropriação e alienação. Ok? Isso daqui acontece muito, né? Principalmente com relação à penhora de bens imóveis, né? Veículos, né? Perdão. Tá? Alguns imóveis também, mas é mais comum em veículos, tá? É bem comum isso daqui, inclusive, o despacho do juiz, né? Dizendo que a, 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 a arrematação, a penhora do bem não vai surtir nenhum efeito positivo para o exequente. Ok? Vamos lá, vamos um pouquinho aqui para frente aqui, tá? Ainda sobre o princípio da utilidade, né, da execução, ó, a gente tem mais um exemplo aqui da regra do 891, ó, que proíbe a arrematação de bens penhorados por meio de lance que importe preço vil, considerando-se como tal inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e o constante do edital. E não tendo sido fixado preço mínimo, o que for inferior a 50% da avaliação. Isso daí está lá na regra do 891, parágrafo único. Tá? Então, olha só. Essa daqui também é outra regra, né? Que também vai ao encontro aí do que fala, né? O princípio da utilidade da execução. Tá? Princípio da economia da execução. Toda execução tem que ser o quê? Econômica. Então, olha só. Isso quer dizer que ela tem que ser realizada do modo menos prejudicial possível ao devedor. Alguns doutrinadores também chamam isso daqui do princípio da menor onerosidade. Tá? Regra expressa lá do artigo 805 do CPC diz o seguinte, ó, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Vale dizer aqui, é um direito subjetivo que do executado. Porque para o exequente, o que importa é o resultado da execução. Então, na prática, se o executado consegue demonstrar para o juiz que é possível atingir o resultado da execução por um outro meio, por um outro modo, né? Então, cabe ao juiz, né, restabelecer o equilíbrio dessa execução e possibilitar o meio que menos gravoso para o executado. Ok? Princípio da especificidade da execução. Olha só, a regra geral, né? A gente já falou isso daqui até em outras oportunidades, né? Em outras aulas, né? A regra geral diz o seguinte, ó. A execução, ela tem que ser específica, no sentido de propiciar ao credor, né? Na medida do possível, precisamente aquilo que se obteria se a obrigação fosse cumprida o quê? Pessoalmente pelo devedor. Né? Então, primeiro porque se você tem que também imaginar aqui que, via de regra, né, a gente tem que buscar o cumprimento do que foi acordado, do que foi acertado no título. Né? Agora, evidentemente, né, que vai haver aquelas situações, né, em que vai ser possível, né,
você substituir, né, a prestação pelo equivalente em dinheiro, né? No caso, por exemplo, de perdas e danos, né? Quando você tem aí uma hipótese de impossibilidade de entrega da coisa devida, ou, por exemplo, uma recusa na obrigação de fazer, né? Então, especialmente aqui nas situações aqui do 809, do 816, né? A gente pode se deparar aqui com uma circunstância em que o juiz ele vai ter que substituir a prestação originalmente acertada no título, né, por outra, né, pelo resultado prático equivalente, tá? Então, em regra, né, o que prevalece é a inviabilidade, né, seja de um credor exigir, seja de um devedor impor prestação diversa daquela que conste no título executivo. Especialmente naquelas situações, né, em que a prestação pode se dar de forma in natura, tá? A regra geral é essa. Eu não posso alterar o que foi acertado no título. Porém, em algumas circunstâncias, vai ser necessário. Né? Exemplo, vamos imaginar que você contratou uma obrigação de fazer e a obrigação que era personalíssima, o devedor da obrigação faleceu. Evidentemente que você não vai poder ter a prestação cumprida por ele de forma pessoalmente, de forma pessoal. Impossível nesse caso, ele faleceu. Você vai ter que converter aquela obrigação em perdas e danos. Tá? Outra coisa também seria a recusa. Né? Aliás, a simples recusa provavelmente já ocasionaria isso. Né? Evidente que vai ter algumas situações que o juiz pode impor, inclusive, a multa para obrigar que o devedor cumpra a obrigação. Mas, em último caso, né, se ele se recusa a cumprir com a obrigação, pode ocorrer aqui também a substituição da prestação pelo resultado prático equivalente. Seja por uma prestação de outra natureza, ou por uma indenização equivalente em dinheiro, enfim. Né? A gente teria que analisar dentro do caso concreto o que aconteceu para a gente poder definir. O fato é que a regra geral é o princípio da especificidade. Então, na medida do possível, tem que ser aquilo que está acertado no título. Situações excepcionais, a exceção à regra, né? Pode haver a substituição por uma indenização em dinheiro, por outra prestação de outra natureza e assim por diante. Olha lá, ainda sobre o princípio da especificidade, ó, nas hipóteses de fazer e de não fazer, ó, na sentença, né, que determina providências concretas para assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Regra lá do 497. Né? Até acabei de mencionar aqui no slide anterior. Né? Então, olha lá, no caso de obrigação de dar, a recomendação será o quê? De expedição em favor do credor, do mandado de busca e apreensão ou de missão na posse. Se eu estou tratando de uma obrigação de entrega de coisa, de dar, né? É um objeto, é um bem. E daí o devedor se recusa. Qual é a minha possibilidade aqui? Para mim poder cumprir o princípio, né, da especificidade da execução, seria o mandado de busca e apreensão, ou, no caso, por exemplo, de um bem imóvel, seria a expedição de mandado de emissão na posse. Isso aí está lá na regra do 806, parágrafo 2º. Agora, imagina, por exemplo, que fosse um bem e o devedor vai lá e deteriora o bem. E acontece, às vezes até de propósito, às vezes até de má fé. Ele vai lá e deteriora o bem, e com isso, ele impossibilita que você o quê? Restitua a coisa, né? O que vai acontecer nessa hipótese? Não tem outra alternativa. Vai ter que converter a execução em perdas e danos. Então, né,
o que eu estou tentando passar para vocês aqui é o seguinte: a regra geral, você vai, né, buscar, né, sempre que possível, o que está acertado no título. E quando não for possível, você vai substituir a prestação por uma outra, né, por uma prestação de outra natureza, ou, eventualmente, até mesmo, a gente vai converter aquilo ali em perdas e danos. Tá? A própria regra aqui do 499 já é muito clara. Ó. A conversão em perdas e danos ó, somente se dará, ó, primeira hipótese, ó, quando ela for requerida pelo próprio credor. Tá? Isso daqui, inclusive, vai ter que observar o contrato, né? Porque se o contrato não der ou não possibilitar essa, essa escolha, né, pelo credor, de repente ele também não vai poder exercer esse direito. Né? Tem que ver o que está acertado lá no título primeiro. De qualquer forma, a primeira hipótese aqui seria a pedido do próprio credor, porque em tese ele que é o titular, né, do direito, né? Ou quando se tornar impossível a tutela específica, né? Exemplo aí que eu citei anteriormente, né? O sujeito vai lá e deteriora o bem objeto da ação de entrega, né? Evidentemente que se ele deteriorou, não há mais como cumprir a prestação da forma como ela foi acertada no título. Consequentemente, né, o único meio, né, de se resolver a execução é o quê? Converter aquela obrigação, né, no resultado prático equivalente à do adimplemento. Mais um pouquinho para frente aí, e a gente agora vai falar então o quê? Do princípio do ônus da execução. Esse aqui é bastante simples, né? É o raciocínio básico aí, né? De que a execução, por ser forçada, né? E ela advém, ou seja, ela já pressupõe, né? O inadimplemento de um título que goza de certeza, liquidez e exigibilidade, né? Esse título, portanto, esse inadimplemento, portanto, aí já representa a própria mora, né, do devedor, ou seja, em outras palavras, o descumprimento de uma obrigação. Então, é justamente em decorrência desse descumprimento, né, que surge para o devedor a obrigação de suportar todas as consequências do retardamento da prestação. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: olha, como você não pagou no prazo ajustado, é você que vai ter que arcar com todas as despesas do processo de execução, inclusive os honorários, despesas para arrematação, para a realização do leilão. Toda e qualquer despesa, né, toda e qualquer obrigação que advir do processo executivo também vai ser de responsabilidade do devedor em mora. Tá? Então, é lá. Além de ter que pagar o principal, ele também vai ter que suportar com todos os prejuízos que a mora houver acarretado para o credor. Daí compreende juros, atualização monetária, honorários advocatícios, despesas processuais, inclusive despesas para a realização de atos processuais. Despesas com expedição de precatórias, citações, taxas e emolumentos em cartório. Toda e qualquer despesa, o credor pode exigir ao final do devedor. Então é por isso que se diz, né, que o princípio informativo do ônus da execução significa o quê? Que a execução corre às expensas do executado. Olha lá, alguns doutrinadores defendem, inclusive, os honorários gastos pelo exequente com seu advogado.
lá do 826 ou 831. Outra situação aí também que é importante a gente destacar, no processo executivo, a condenação dos honorários independe da apresentação dos embargos. Então, independente dele oferecer resistência ou não no processo, tá? A condenação dos honorários aqui decorre da própria lei. É a lei que determina a condenação, a fixação dos honorários. Agora, olha que interessante. Se ele opõe os embargos e perde, daí ele pode sofrer o quê? Outra condenação de embargo, outra condenação de sucumbência. Já essa, em decorrência, o quê? Do sucesso da ação incidental. E o embargo do devedor, ou embargos à execução, é processo incidental, né? Ele é meio de defesa que funciona em autos apertados, tá? É mais ou menos assim, você tem que imaginar que você vai apresentar a contestação em outro processo. A gente tentando aqui fazer aqui uma definição mais simplória seria isso, né? O embargo do devedor, o embargo à execução, em meio de defesa, tá? Só que por meio de ação autônoma, né? Processo incidental, né? Que é distribuído por dependência da ação principal, que é a execução. Isso daí, inclusive, ó, já foi objeto até de análise pelo STJ. Pelas normas processuais, não se tem dúvida de que nas execuções de títulos judiciais ou extrajudiciais, sejam elas embargadas ou não, são devidos os honorários. Tá? Só tem um detalhe. Lembra que eu falei para vocês aqui que pode haver, que independe, né, da apresentação dos embargos ou não, e que, inclusive, o executado pode sofrer nova derrota, né? Pode ser condenado aqui no pagamento de verba de sucumbência aqui em razão do insucesso, né, da ação incidental, ou seja, ele está sendo condenado duas vezes, né? Pelo processo de execução e também no embargos à execução. Então, nesse tipo de situação aqui, como decorre, né, do mesmo fato, né, do mesmo objeto, né, tem que observar aqui o que? O limite dos 20%, tá? Ou seja, em outras palavras, o que o juiz não pode fazer é condenar 20% na execução e mais 20% nos embargos. Ele pode sofrer a condenação tanto na execução quanto nos embargos, mas vai ter que observar aqui o limite dos 20%. Isso daqui hoje é a posição do STJ, tá? Princípio do respeito à dignidade humana, né? Olha só, isso daqui também é simples da gente compreender. Os doutrinadores aqui defendem que o princípio do respeito à dignidade humana, ele significa dizer o mesmo que a execução não deve levar o executado a situação incompatível com a dignidade humana. Dentro dessa ideia, tá? Foram ressalvadas uma série de hipóteses, inclusive, né? De impenhorabilidade de bens. Olha lá que interessante isso daqui, ó. Não pode a execução, por exemplo, ser utilizada como instrumento para causar a ruína, fome, o desabrigo do devedor e da sua família, gerando situações incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Então, o próprio legislador ele vai fazer uma série de ressalvas.
Ele vai criar, inclusive, um tópico, né, um dispositivo expresso do CPC só para tratar das hipóteses de impenhorabilidade de certos bens. Como, por exemplo, aí, os alimentos, os salários, os instrumentos de trabalho, pensões, seguro de vida, etc. Depois a gente vai estudar, inclusive, né, um a um, quais são essas hipóteses, tá? E aí, o último, né, princípio aqui, informativo da execução, que é o princípio da disponibilidade da execução. Então, o legislador, ele reconhece ao credor a livre disponibilidade do processo de execução, no sentido de que ele não se acha obrigado a executar o título e nem se encontra jungido do dever de prosseguir na execução forçada que deu início. Portanto, o exequente, ele pode parar a execução, ele pode até desistir da execução, tá? Em qualquer etapa que ela esteja. Pode, inclusive, ser lá na etapa da expropriação. Ele pode desistir, inclusive, de parte da execução, de alguns atos executivos. E aqui tem uma situação aqui interessante. Ó. Não se confunde desistência com renúncia, tá? Esse é o primeiro ponto aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, olha só, lá no processo de conhecimento, o autor ele pode desistir da ação, né? É inclusive hipótese, né, de extinção do processo. Regra lá do 485 do inciso 8. Né? Agora, olha lá. Existe também o quê? Uma fase para se fazer isso. Você não pode desistir do processo em qualquer fase em que ele esteja. É só até o quê? O prazo de resposta, o prazo de contestação. Depois de decorrido o prazo da contestação, a desistência, ela só é possível mediante o quê? O consentimento do próprio réu. – 485, parágrafo 4º. Isso daqui, processo de conhecimento. O autor pode exercer o direito de disponibilidade, de desistir da ação, regra geral do 485, inciso 8º, pode, inclusive, de extinção do processo, só que esse direito ele tem que ser exercido o quê? Até o prazo da contestação. Após o prazo da contestação, ou seja, após o prazo de resposta, essa desistência passa a necessitar do expresso consentimento do réu. Ou seja, em outras palavras, depois da contestação, o autor precisa da anuência do réu para desistir da ação. Isso daqui lá no processo de conhecimento. No processo de execução, a sistemática é outra. Olha o que diz aqui a regra do 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva, sem, vou repetir de novo, sem qualquer dependência do assentimento da parte contrária. Portanto, na via executiva, não tem necessidade, na via executiva, não tem a necessidade do consentimento da parte contrária. Professor. Pode falar, Giovana. Então, no caso, calma, deixa eu ver se eu entendi. No processo de execução, ele tem o direito de desistir até o prazo da contestação, é isso? No processo de conhecimento. Ah, tá, no processo de conhecimento, né? A desistência pode ocorrer até a data da contestação, até o prazo da contestação sem anuência do réu. Depois da contestação, depende da anuência do réu. Uhum.
No processo de execução, pode desistir a qualquer momento de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva e não depende de qualquer dependência, não depende de qualquer anuência da parte ré, do executado. Ah, sim. Entendi. Obrigada. Portanto, o princípio da disponibilidade da execução no processo executivo é amplo, é irrestrito. Se no processo de conhecimento ele sofre, né, a possibilidade de ingerência por parte do réu, na fase executiva, no processo de execução, não há qualquer ingerência do réu, do executado. Olha lá, com a desistência, o credor assume naturalmente, né, o ônus das custas. Evidentemente, né, eu vou desistir da execução, eu movimentei a máquina judiciária, né? Então, eu é que vou ter que arcar com essas custas, tá? Se houver embargo do executado, além das custas, ele também tem que indenizar os honorários advocatícios do patrono do embargante. Tá? Então, não há restrição quanto ao exercício do princípio da disponibilidade. O que eu tenho aqui é apenas o quê? Uma consequência em razão desse exercício, que é basicamente apenas, né, o pagamento das custas e dos honorários. Os honorários, inclusive, se houver embargos do executado. Se não tiver embargos do executado, né, não há que falar sequer em pagamento de honorários aqui para o embargado no caso de desistência da execução. Ok? Daí, olha lá, lembra que eu falei com vocês, né, no início, né? A desistência, ela não se confunde com a renúncia, né? A desistência, ela se refere apenas ao processo, então não impede de renovar a execução sobre o mesmo título no futuro. Eu estou desistindo da execução. Desistindo. Posso ajuizar novamente no futuro. Já a renúncia é hipótese, né? A renúncia, sim. Daí a causa de extinção da pretensão formulada na ação. Essa daí diz respeito ao próprio mérito, né? Se você renuncia ao crédito, obviamente que você abriu mão de receber o crédito. Daí desaparece desaparece, né, o valor do crédito. E aí, por esse motivo, obviamente, não será possível a reabertura, né, de nova execução com base no mesmo título executivo. Por quê? Porque houve renúncia do crédito. Portanto, são duas hipóteses distintas. A desistência que não atinge o título e a renúncia que atinge o próprio título. Outra situação aí também, que eu gostaria de elencar para vocês, é que se, por um lado, o exequente ele pode desistir da execução sem o consentimento do executado, os embargos de mérito não se extinguem se com isso não aquecer o embargante. Ou seja, a execução pode haver a desistência sem o consentimento do executado. No entanto, se ela estiver embargada, se os embargos versarem sobre matéria de mérito, né? Imaginemos aqui, por exemplo, uma situação hipotética em que o embargante ele pretende a declaração de nulidade do título que deu origem à execução. Vamos prestar atenção aqui no exemplo, que isso daqui é importante, ó. Tá?
Eu tenho uma execução que foi deflagrada, foi ajuizada, e depois eu tive um embargo na execução. Essa execução foi embargada. E o argumento, né, o argumento, né, desses embargos é justamente a nulidade do título, tá? Né? Nessa hipótese aí, como o embargante ele procura a declaração da nulidade do título, tá? Mesmo que o exequente desista da execução, os embargos prosseguem. Os embargos vai prosseguir, porque nesse caso ele pretende a declaração da nulidade do próprio título. Tá? Então, mesmo que ocorra a desistência da execução, que é o processo principal, na hipótese dos embargos de mérito e não houver o consenso, ou seja, se o embargante não concordar com a extinção, porque, via de regra, você extingue a ação principal, a ação incidental, né, ela deveria ter o quê? O mesmo efeito, né? Só que na prática, né, no processo executivo, quando você tem os embargos de mérito, tá? Ele pode prosseguir mesmo que o exequente tenha desistido da execução. Agora, olha lá. Por outro lado, ó, sendo os embargos uma ação de conhecimento em que o autor é o executado, se lhe convier, poderá o devedor prosseguir no feito, mesmo que o credor desista da execução, em casos como aquele que se pretende a anulação do título executivo ou a declaração de extinção do débito nele expresso. Na verdade, aqui foi o que eu acabei de dizer, né? Só para reforçar, né? De novo, ó, os embargos, o devedor aqui no caso, ele tem a intenção, ele tem como objetivo aqui a anulação do título executivo, né? A declaração da extinção do débito dele expresso. Então, para que ele não seja surpreendido no futuro com o ajuizamento de nova execução sobre o mesmo título, né? Ele pode aqui pedir o prosseguimento do embargo da execução, mesmo que a ação principal, a execução tenha sido pedido a desistência pelo exequente. O que mais aí eu quero destacar para vocês? Ó, após a desistência da execução, a gente vai observar o seguinte, ó, parágrafo único do 775, ó, serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais. Viram aí? Aqui sim, né? Questões processuais. Daí, a extinção da ação principal leva como consequência também a extinção da impugnação e os embargos. E o exequente, né, obviamente, né, se responsabiliza pelo pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, né, tendo em vista aqui que foi ele, né, que deu causa, né, à instauração do processo. E aí, né, nos demais casos, ou seja, né, quando a impugnação ou os embargos versarem, né, sobre questões meritórias, né, aí sim a extinção dos embargos depende, né, de concordância de quem? Do impugnante ou do embargante. Já tocamos nesse assunto aqui também, né? Possibilidade que o exequente tem de desistir da execução toda ou apenas de uma parte dela, né? Unilateralmente, não depende de consentimento do executado para isso, né?
E, obviamente, que se ele também pode desistir de alguma medida executiva, ele também pode alterar o pedido para excluir alguma verba a respeito da qual não mais deseja prosseguir na exigência executiva, né? Isso daqui é regra universal do direito, né? Quem pode o mais, pode o menos, né? Obviamente. Se ele pode desistir de toda a execução, quanto mais de um pedaço dela, né? Novamente aqui a gente vai reforçar aqui de novo, né? O princípio de que a ideia, né, de que a execução ela corre no interesse do exequente, né? Regra lá do 797, né? Então é justamente desse estado de sujeição, né? Que reduz o devedor dentro do processo executivo, né? Que decorrem aí as seguintes consequências, né? Ó. Enquanto não embargada a execução, o exequente é senhor do seu crédito e dele pode desistir parcial ou totalmente, ó, sem depender do consentimento do devedor. Olha lá, isso daqui também ementa aí do julgado aqui do STJ, né? O recurso especial 489/209 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Barros Monteiro. O exequente tem a faculdade, a qualquer tempo, de desistir da execução, atento ao princípio segundo o qual a execução existe em proveito do credor, para satisfação do seu crédito. Olha aí outro, né? Outro julgado aqui também, ó. Mas se houver embargos de mérito, a desistência da execução, sem anuência do executado, permite-lhe, ó, prosseguir na ação incidental. Esse prosseguir aqui na ação incidental é prosseguir o quê? Com a impugnação, com os embargos do devedor, tá? Para resolver o litígio em torno do crédito exequendo. Né? É que isso daqui, gente, é como eu disse ali há pouquinho atrás, né? Ele quer a declaração de nulidade do próprio título, né? Ele quer que declara que o título não pode ser exigido no futuro. Então, por isso que faz todo sentido a regra de que depende do consentimento do réu quando a ação for embargada, né? Quando a execução tiver sido embargada. Isso não para extinção da execução, e sim para extinção da ação incidental, que é o próprio embargo. E aqui a outra hipótese, né? Pode igualmente alterar o pedido para variar de espécie de execução sem o assentimento do executado, mesmo após a citação. Se vários são os executados, cabe ao credor o poder de desistir a qualquer tempo em relação a um ou alguns deles, já que ele tem a livre disponibilidade da execução. Ele também pode decidir contra quem ele quer continuar a execução. Então, no caso de devedores solidários, o exequente pode excluir quem ele quiser da execução. A desistência da execução no todo, em parte, depois dos embargos, independe de anuência do executado, mas não impede, ó, que este faça prosseguir sua ação incidental se versar sobre o mérito da dívida. Mais uma vez aqui, tá? Ação incidental aqui diz respeito ao embargos ou à impugnação à execução. Então, olha lá. A desistência da execução é livre e pode acontecer antes dos embargos, durante a pendência dos embargos e depois de rejeitados os embargos. Na prática, a desistência da execução pode acontecer em qualquer fase do processo. A responsabilidade pela verba advocatícia da sucumbência, né?
não será devida pelo credor se a desistência total ou parcial acontecer o quê? Antes da citação. Antes da citação, óbvio, né? Ou depois dela, mas antes dos embargos em princípio. Uma vez o devedor apresentou embargos, né? Já constituiu ali a triangulação, né, da relação processual, daí vai incidir as custas e a verba de sucumbência, tá? Olha lá, julgamento aqui também do STJ, né? O RESP 1173-764 do Rio Grande do Sul. Relatora aqui a ministra Eliana Calmon. Olha o que ela diz aqui, ó. Tem o exequente a livre disponibilidade da execução, podendo dela desistir a qualquer momento, e nos termos do artigo 775, parágrafo único, inciso 1, ocorrendo antes da oposição dos embargos, prescindirá da audiência do devedor. Foi o que a gente disse, né? E após, dependerá da concordância caso os embargos não tratarem somente de matéria processual. E o credor arcará com as respectivas custas e honorários advocatícios. Né? Se o devedor citado já houver produzido seus embargos, a desistência da execução acarretará forçosamente, o encargo para o credor de ressarcir os honorários sucumbenciais. Daí foi aquilo que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, né? Depois da citação, em princípio ainda não houve um embargo, ainda dá para você poder afastar a verba de sucumbência. Mas olha lá, se ele houver produzido os embargos, né, esse pedido de desistência da execução aí, né, vai acarretar, né, a verba de sucumbência. Vai acarretar o encargo de ressarcir os honorários para o devedor. Tem outra aqui ainda, tem mais uma aqui, tem mais um julgado. Mesmo antes do aforamento dos embargos, se depois de citado o devedor constituiu o advogado que ingressou nos autos, no caso de nomeação de bens à penhora ou pedido de extinção do processo, a desistência à execução a essa altura não isentará o credor de repor os honorários do representante do executado. Olha, essa daqui vai até um pouquinho mais além. Porque esse julgado aqui, pode até anotar o número dele aí, ó. Esse daqui é o RESP 134.749. O relator é o ministro Valdemar Zeveita. O que ele está dizendo aqui, gente, é o seguinte: não precisa nem de apresentar os embargos. Basta o advogado se habilitar nos autos, fazer nomeação de bens à penhora, pedido de extinção do processo ou desistência da execução. Nomeação de bens à penhora ou pedido de extinção do processo. A nomeação de bens, gente, é petição simples pela qual o advogado da parte executada informa para o juiz quais são os bens que ele está indicando a penhora daquela execução. Esse pedido de extinção do processo aqui, na prática eu enxergo ele aqui como a exceção de pré-executividade, por exemplo, que ela não precisa de ação incidental, né? Então, aquelas hipóteses lá que trata de matéria de ordem pública, né? Que podem gerar a nulidade da execução e podem ser arguídas o quê? No próprio bojo da ação executiva. Então, se o advogado do executado, ele fizer nomeação de bens ou pedido de extinção do processo, posteriormente a isso daí, o exequente vier a pedir a desistência da execução, daí, obviamente, que vai gerar
o dever de indenizar os honorários do representante do devedor. Ok? Gente, tudo isso daqui que a gente está tratando aqui são hipóteses de desistência da execução, tá? É porque é uma série de regrinhas, né? É uma série de hipóteses, e aí por isso que a gente está olhando aqui uma a uma, tá? Evidentemente que se a execução seguir o seu curso normal, a gente viu lá, né? A execução corre o quê? As expensas do devedor. Então, né? A execução seguiu o seu curso normal, quem vai pagar as custas e os honorários é o devedor. É que aqui a gente está tratando das hipóteses em que o exequente pediu a desistência dessa execução. Ok? Gente, olha só. Vou dar um breakzinho aqui rapidinho, tá? A gente vai deixar essa atividade aqui para você poder fazer aí, mandar para mim. Vamos dar um prazo aqui de 30 minutos, tá? Para vocês fazerem aí a atividade. Quando for 4 horas, a gente retorna para a gente poder fazer a correção e o comentário da atividade, tá ok? Então, vou deixar aí a atividade aí para você poder fazer, tá? 4 horas a gente volta e daí a gente faz a atividade aqui e faz o comentário dela em sala de aula. Tá certo? Finalizando aqui, então, a gravação.